Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos no nosso canal. O canal da Liberty Pilates no YouTube tem como objetivo trazer temas relevantes para professores de Pilates e para pessoas também que querem começar o trabalho com o método Pilates. Se você está assistindo esse vídeo agora, aproveite e se inscreva no nosso canal e curta os nossos vídeos. Toda segunda-feira nós estamos aqui, 20h30, falando de algum tema relacionado ao método Pilates. Na próxima semana, dia 25 e 26 de junho, nós teremos uma formação presencial iniciando em São Paulo, capital. Para quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O tema da aula de hoje é como alinhar e fortalecer mãos e punhos nas aulas de Pilates. Esse tema, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas de como evoluir com os pacientes, com os clientes, os alunos no método Pilates, já que no MET Pilates, no Pilates de solo, nós temos muitos exercícios que têm apoio, né, nas mãos. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de evoluir com os alunos quando chega nesses exercícios. Então, nós vamos falar um pouquinho mais, fazer uma revisão anatômica, né, do antebraço e mão, dos movimentos que são realizados, dos músculos envolvidos, das possíveis alterações e quais as diretrizes para evoluir no método Pilates. Muitas vezes, igual nós temos uma aula que fala da revisão e das estruturas dos membros superiores. Essa aula, a gente fala bastante do ombro, né, da cintura escapular como um todo, do ombro e também do cotovelo, mas acaba que nós não falamos do antebraço e da mão. Então, hoje é a oportunidade que nós temos de falar desse tema. Então, revisando aqui a anatomia, né? Aqui na posição anatômica, né, que é com a palma da mão virada para frente, nós temos, começando aqui da região proximal, né, o tendão do bíceps, né, que vai passar e vai cruzar aqui a articulação do cotovelo, tanto que ele é um flexor de cotovelo muito potente e também um supinador, como nós vamos ver adiante. Aqui nós temos o epicôndilo medial, né, que ele é um pouquinho mais proeminente que o lateral, que nós vamos ver a seguir. É importante, né, a informação mais importante da aula de hoje é lembrar que os músculos flexores do punho, eles se inserem aqui no epicôndilo medial. Então, quando eu tenho um aluno que tem uma epicondilite medial, isso está relacionado com uma tensão, né, com alguma ineficiência aqui nos músculos flexores do punho. Aqui nós temos o músculo braquiorradial e na mão nós temos a região tenar e hipotenar. Essas duas regiões, elas têm que dividir o apoio quando nós estamos com as mãos apoiadas, por exemplo, na posição do gato, né, quando eu apoio as mãos no chão. Agora aqui numa vista do dorso da mão, né, nós vemos aqui ainda o músculo braquiorradial. Agora aqui nós temos o epicôndilo lateral, como eu falei, ele é menos proeminente que o medial. E inserem aqui no epicôndilo lateral o grupo de músculos extensores do punho. Essa pontinha do cotovelo nós chamamos de olecrano, né? É uma proeminência óssea da una. Aqui nós temos os tendões dos extensores dos dedos e as articulações metacarpofalangianas. Revisando agora a parte de ossos, né? Nós temos o húmero, aí eu tenho a una, né? Então a gente sempre brinca que a una está do lado do dedinho, né? E o rádio do lado do dedão, do polegar. Então a gente fala que é a antena do rádio, né? Esses ossinhos pequenininhos que são os ossos do carpo, que eu não vou entrar em detalhes desses ossos hoje. A articulação aqui do metacarpo falangiana, aqui em cima, e aqui eu tenho os metacarpos.
aqui à frente eu tenho as falanges. Então, agora numa vista do dorso da mão, né, da parte posterior, eu vou ter a una, o rádio, aqui os ossos do carpo, metacarpo e as falanges. Então, aqui o olecrano, o epicôndilo medial, que lembra que eu falei que ele é um pouquinho mais proeminente que o epicôndilo lateral, e o úmbero e o olecrano. A articulação do cotovelo, ela faz flexão e extensão. Então, falando aqui da flexão do cotovelo, né, isso já está naquela aula anterior dos membros superiores, mas pensando nesse movimento, eu vou pensar na flexão no bíceps braquial, no bráquio radial, que são os músculos mais importantes que fazem a flexão do cotovelo. E a extensão, o tríceps, né? Nós temos também o ancônio, mas o tríceps é o mais importante na extensão do cotovelo. Em relação à flexão e à extensão, a extensão vai de 0 grau até 150 graus de flexão. Isso vai depender um pouco também de massa muscular. Às vezes, quando a pessoa tem muita massa muscular de bíceps e antebraço, essa flexão, amplitude de flexão do cotovelo, ela fica limitada pelo volume muscular. Movimento agora na articulação radioulnar, proximal e distal, é a pronação e a supinação, né? Então, esse movimento, ele não é um movimento do cotovelo, né? É da articulação radioulnar, e ela é combinada tanto proximalmente quanto distal. Então, a una, ela vai rolar por cima do rádio, nesse movimento. E na articulação de punho, nós temos o movimento de flexão e extensão, né, do punho, e o desvio radial, que vem do lado do dedão, da antena do rádio, e o desvio ulnar, que vai do lado do dedinho. Então, esses movimentos são movimentos funcionais. Então, no movimento de desvio radial e desvio ulnar, ele é importante para manipulação de objetos, né? Então, é importante que esse movimento ocorra dentro das amplitudes fisiológicas. Os músculos que supinam e pronam o antebraço. Então, os supinadores, eu tenho o bíceps, eu tenho o supinador e o extensor longo do polegar. Esses são os músculos mais importantes, tá? Nós temos outros músculos que estão envolvidos. Até porque o antebraço tem muito músculo, né? Então, os principais, né? O principal supinador é o bíceps, o supinador e o extensor longo do polegar. Os principais pronadores é o pronador redondo, o flexor radial do carpo e o pronador quadrado, né? Que fica aqui bem na região do punho. Agora, os músculos flexores do punho, né? Então, como eu falei, os músculos flexores do punho, eles vão inserir no epicôndilo medial. Então, eu tenho um flexor superficial dos dedos, flexor ulnar do carpo, palmar longo e o flexor radial do carpo. Então, esses são os mais importantes. E os extensores do punho, né? Que lembrando que os extensores do punho, eles vão inserir no epicôndilo lateral. Então, eu tenho o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e o extensor comum de todos os dedos, né? Notem que os tendões, eles se unem num único músculo aqui para trás. O dedo mínimo tem um extensor sozinho aqui só para ele. Então, isso é o mais importante da aula. Flexor insere no epicôndilo medial e os extensores inserem no epicôndilo lateral. É importante a gente lembrar que tem uma posição ótima de preensão palmar, né? A preensão palmar,
ela é um medidor de força global. Então, através da força que a pessoa tem para fazer a apreensão, é um medidor de força global, de como que é a força do corpo inteiro dessa pessoa. É até um dos testes de fragilidade do idoso. Então, o idoso vai pressionar, por exemplo, um dinamômetro de pressão e eu vou mensurar o quanto de força ele é capaz de fazer com a apreensão palmar. Eu vou saber se ele é mais ou menos suscetível à síndrome de fragilidade do idoso. Então, essa posição ótima aqui de preensão é com o punho um pouquinho estendido. Então, quando eu olho aqui nesse gráfico, quando eu estou com o punho fletido, eu não consigo fazer uma boa força de preensão. Quando eu estou com o punho excessivamente estendido, também não. Porém, se eu uso essa flexão de mais ou menos 30 graus, eu consigo potencializar a força dos dedos. E com isso eu consigo segurar com mais precisão, com mais força um objeto. Algumas alterações que são comuns, né, nessa região de antebraço e mão. Então, primeiro é a hipermobilidade, né, um dos testes de hipermobilidade de cotovelo, né, de frouxidão ligamentar, é ver a hiperextensão do cotovelo. Então, a gente falou anteriormente que o cotovelo ele pode chegar, a extensão é até 0 grau. Notem que aqui tem uma hiperextensão do cotovelo, estende mais do que é preciso. A gente consegue perceber também nesse atleta que ele tem uma hiperextensão de punho também e uma hiperextensão de joelho. Então, é muito provável que ele consiga preencher os critérios de frouxidão ligamentar. O que isso implica nas aulas de Pilates? Que vai ser muito mais difícil para esse aluno estabilizar essa região da cintura escapular, ombro, cotovelo, antebraço e punho. Vai ser mais complicado porque ele tem mais movimento do que seria o fisiológico, né? E também o cotovelo valgo, né? O cotovelo valgo, ele pode ser também relacionado a essa hipermobilidade, né, essa frouxidão ligamentar, ou ele pode ser adquirido. Então, as pessoas que às vezes trabalham com muito desvio radial, com o cotovelo fletido, principalmente em computador, né, digitando com mouse, elas têm uma tendência, né, a desenvolver esse cotovelo valgo. Então, é uma alteração que pode ser tanto já da pessoa, da composição corporal, quanto estrutural, me desculpe, ou pode ser adquirido de acordo com o desempenho, né, com a funcionalidade, com o trabalho, como ela trabalha no dia a dia, com o que ela trabalha no dia a dia. E ainda complicando tudo isso, né, a gente tem hoje um uso excessivo do celular, que não tem como mais a gente viver sem, né, porque tudo a gente resolve no celular, mas isso também vai trazendo consequências aí para o nosso membro superior como um todo, coluna e etc. Então, no método Pilates, primeiro eu tenho que começar o apoio, né, aos poucos nas mãos. Né? A maior dificuldade é essa descarga de peso nos membros superiores, nas mãos, né? Ou seja, numa cadeia cinemática fechada. Né? Então, no vídeo, daqui 15 dias, nós vamos falar sobre por que utilizar a cadeia cinemática fechada ou a cadeia cinemática aberta em membro superior e inferior. Mas hoje, é interessante a gente pensar em começar uma descarga de peso menor, né? Cuidando do posicionamento das mãos. Então, é importante que as mãos estejam com os dedos bem abertos, né? Então, abduzidos, né? E o apoio esteja dividido entre a região hipotenar, tenar e os dedos. Então, é importante que esse apoio esteja bem distribuído. É importante também fazer uma sensação de garra, de ventosa no chão.
porque assim eu consigo ativar, né, a musculatura flexora de punho e eu não vou ficar forçando essa hiperextensão só na articulação. Eu vou ter um apoio, uma co-contração muscular de antebraço e com isso eu vou conseguir promover uma maior estabilidade. Então aqui só no movimento de mergulho do cisne que o apoio tem um apoio sim nas mãos, mas não é tão pesado. Depois eu posso transferir esse apoio primeiramente para a parede, né? A pessoa treinar a descarga de peso na parede e aos poucos vir trazendo esse aluno para a posição do gato. Na posição do gato já tem que estar dividido, né, a descarga de peso entre membros superiores, né, entre as mãos e os joelhos, né? E eu tenho que ter uma ativação muito boa aqui de serrátil, né? É como se estivesse abduzindo um pouquinho as escápulas para que eu consiga ter uma boa estabilidade da cintura escapular. Um aluno aqui que tem uma hiperextensão de cotovelo, ele tem uma dificuldade, né, de manter essa posição, porque é como se ele estivesse mantendo o cotovelo fletido. Então, com isso, se ele hiperestende, ele faz uma rotação, né, na articulação glenohumeral e com isso a escápula vai ficar alada lá nas costas. Então, é uma dificuldade bem grande para alunos que tenham hiperextensão de cotovelos. E também para alunos que têm o cotovelo valgo, né? Aqui nós temos o quadrado que já tem uma descarga de peso ainda maior, né, nas mãos, né, que agora vai ficar só o apoio das mãos e dos pés. Posteriormente eu posso evoluir para um apoio unilateral, né, lembrando que aqui a dificuldade já está bem maior, né? E nas aulas de estúdio eu consigo brincar um pouquinho mais com isso, né? Nas aulas de estúdio eu consigo apoiar, descarregar menos o peso nas mãos, né? Que eu tenho a possibilidade de fazer a posição de preensão na barra de pés, apesar de que como a barra é muito grossa, né? A gente não consegue fazer todo o movimento de preensão. Porém, aqui eu já consigo manter uma posição um pouco mais funcional, né, do punho. Né, lá, posição de mais ou menos 30 graus de extensão. É importante nesse exercício evitar o desvio radial, que é muito comum. As pessoas apoiam e desviam o punho, fazem esse desvio radial na hora de fazer a apreensão. Uma outra possibilidade é segurando as alças, né? Então, segurando as alças eu consigo manter uma posição de preensão bem funcional, né? E no caso de ter alunos que têm alguma limitação da musculatura flexora, alguma tensão ou até mesmo síndrome do túnel do carpo, eu tenho a possibilidade de dar os exercícios com alças, né? Com a mão aberta, né? Eu não preciso estar na posição de preensão, até porque a posição de preensão eu vou ativar mais a musculatura flexora. Então, se o meu aluno tiver alguma disfunção nesse sentido, eu tenho a possibilidade de trabalhar aí com as mãos com as mãos abertas, né? Voltando aqui no slide anterior, né? Evoluindo aqui da posição de 4 apoios, eu posso fazer a posição de prancha, né? E posteriormente a flexão de braços. A flexão de braços é uma evolução muito grande, né? Já exige aí uma extensão do punho com uma angulação maior, né? Então eu tenho que ir dando possibilidades para os meus alunos aos poucos e trabalhando essa extensão, principalmente porque nesse apoio a gente faz a extensão do punho com extensão dos dedos. Normalmente no nosso dia a dia a gente faz a extensão do punho com flexão dos dedos. Então isso requer um pouquinho mais de amplitude de movimento.
Então, eu tenho que ir conquistando isso aos poucos, tanto a amplitude quanto o controle, né, da cintura escapular, do membro superior como um todo nesses exercícios. Bom, queria deixar aqui então as minhas redes sociais, lembrando que daqui a 15 dias nós temos uma formação presencial em São Paulo, né? E vou deixar aqui embaixo para vocês o link para entrarem no nosso site, conhecerem um pouquinho mais do nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa semana.